Sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um sermão vídeo, como preferirem chamar. Esse em especial está sendo gravado para uma igreja que está com a sua sede destruída. E que bênção saber que a igreja da Vila Buarque está destruída. Está sem condições de receber seus membros ali por um período de tempo. O pastor Anselmo, junto com a liderança da igreja, a igreja toda, entraram num acordo, decidiram fazer uma grande reforma lá. E a igreja está desalojada neste momento, até porque a igreja não é o prédio físico, a igreja são as pessoas. Deus seja louvado pelo seu empenho, pelo seu esforço de tornar esse sonho de uma igreja bonita ali na Vila Buarque uma realidade. Que Deus possa estar abrindo as janelas do céu, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada membro, para que através da fidelidade de vocês, mais o apoio da associação, vocês possam em breve estar dentro de uma igreja linda, reformada para a honra e glória do nosso Senhor. Fui convidado para meditar com vocês na palavra de Deus e realmente é um privilégio, realmente é uma honra, e agradeço ao convite, agradeço a oportunidade. A igreja da Vila Buarque, ela fica na rua Baronesa de Itu, número 48, esse é o endereço da igreja. Se você não conhece lá ainda, tenha em algum momento desse a oportunidade de estar lá. Essa igreja é uma bênção, é uma igreja extremamente proativa, carinhosa, missionária. Estive pastor deles por um período e foi um grande privilégio para mim. Vamos meditar na palavra de Deus? Eu vou explicar o porquê foi que vocês cantaram no início deste culto um hino tão desconhecido que falava do nosso sentimento de arrependimento, né? Eu não sei se isso é muito claro para você, mas nós somos muito falhos, nós somos muito pecadores. Nós estamos distantes do ideal de santidade, estamos muito distantes de sermos capacitados a entrarmos na cidade santa pelas portas. Não há em nós nenhum bem. Por mais que haja um esforço, esse esforço não é continuado de forma constante. Todos nós temos na nossa vida cristã dias em que nós estamos bem, dias em que nós não estamos tão bem. E essa música que nós cantamos agora, ela é muito interessante porque ela fala exatamente disso, né? Ela pergunta: Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu? Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Jesus, será que você ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? E aí o coro dessa música é uma súplica: tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus quando um personagem bíblico muito querido, confesso para você que é o meu personagem bíblico preferido, ele pecou, e ele pecou feio. Ele começou pecando porque ao invés de ir para uma batalha, ele ficou no castelo dele descansando. Ele continuou pecando porque quando ele foi em alguma janela do castelo, na casa do lado, ele enxergou uma donzela bonita tomando banho, ficou olhando para ela. Depois disso, ele pediu para que a trouxessem, ele a possuiu como mulher, ela engravidou, ela era esposa de um amigo dele chamado Urias, um combatente do exército de Israel. É do rei Davi que estou falando. E depois ele chama Urias para que Urias esteja com sua esposa e entenda que o bebê é dele. Mas Urias veio, não foi para casa, porque ele sentia que estava em guerra.
Então ele manda Urias de volta para a batalha com uma carta pedindo para que ele fosse colocado no fronte de batalha. E com isso Davi não somente desejou, adulterou, mas também é o responsável pelo homicídio de Urias. E é nesse contexto que um dia ele recebe o profeta Natan na sua casa, e o Natan conta para ele uma história, falando assim: rei, pelos campos aí em Israel, temos um homem que só tinha uma ovelha, e aí o seu vizinho, que era muito próspero, muito rico, tinha muitas ovelhas, ele recebeu visitas, e esse vizinho próspero foi lá, pegou a única ovelha desse homem pobre, que só tinha uma ovelha, matou, carneou e serviu para os seus convidados. Rei, o que devemos fazer com esse homem rico? E Davi prontamente respondeu: esse homem deve morrer. Ordene para que matem esse homem. Na verdade, o profeta olhou para o rei e disse: meu senhor, o senhor é esse homem. Isso mostra para a gente que absolutamente nenhum dos nossos pecados passam despercebidos ou desapercebidos. O nosso Deus, queridos, ele vê tudo o que acontece em nossas vidas. A Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão por toda parte. Na verdade, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, porque você é o motivo do amor de Deus. Não há um instante sequer do seu dia que Deus não esteja te observando. Não é um observar com o desejo de pegar as suas falhas e os seus pecados. É um observar com amor, com ternura, com interesse. E hora ou outra ele olha para você e te flagra pecando. Não é assim que acontece na sua vida? Na minha também é assim. E a grande dúvida que surge em todos nós, como surgiu em Davi naquele momento: e agora? A Bíblia fala assim que Davi ficou profundamente chateado, ficou profundamente triste com o que havia acontecido. E agora, quando o pecado dele é descoberto pelo Senhor, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia. Eu quero a sua companhia para nós lermos juntos esse salmo, o Salmo 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi ainda pede para Deus no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Queridos, esse salmo é um salmo simplesmente lindo. É um salmo de arrependimento, um salmo de confissão. Chama a atenção nesse salmo o início dele, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus.
esse precisa ser também o meu e o seu desejo. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, essa é a grande verdade, mas temos que reconhecer isso com humildade. E nós também precisamos, como Davi, pedir a Deus para que Deus lave os seus pecados, para que Deus apague os nossos pecados, e para que Deus, tem mais uma palavra que ele usa aqui, ele usa a expressão lavar, ele usa a expressão apagar, e ele usa a expressão purificar. Somente Deus tem esse poder de lavar, apagar e purificar os nossos pecados. O nosso coração, queridos, ele é pecador desde que nascemos. Lá no verso 5 diz assim que desde o ventre da nossa mãe, nós já somos pecadores. E essa é uma verdade difícil de aceitar, né? Muitas vezes vemos ali um bebezinho e pensamos, como que esse bebê tem pecado? Mas tem o egoísmo, a maldade, já fazem parte da vida do ser humano. Sabe por quê? Porque nós fomos formados em pecado. Adão e Eva não nasceram em pecado, mas eu e você nascemos. E quando nós pecamos, nós fazemos aquilo que nos é natural. Outra coisa que me chama muito atenção é o verso 17, 16 e 17, quando diz assim que Deus não tem prazer em sacrifícios, Deus não tem prazer em holocaustos. Lá diz assim que o prazer de Deus é o espírito quebrantado. O prazer para Deus é um coração contrito, e Deus não despreza essas coisas. O maior erro que nós podemos cometer na nossa caminhada cristã é nos sentirmos alguma coisa. É acharmos que nós somos mais especiais do que alguém, é acharmos que nós somos mais cristãos. O maior erro que nós podemos cometer é começar a acreditar que há alguma coisa boa em nós mesmos. Eu sou melhor que o irmão Eliabe. O irmão Eliabe ele tem tal dificuldade, eu não tenho, graças a Deus. Queridos, pobres de nós. Até porque nós não podemos nos comparar uns com os outros, né? Quando nós estamos na igreja, o nosso olhar precisa estar fixo em Cristo. Eu não reparo se meu irmão peca, se meu irmão não peca, se meu irmão está vivendo em santidade, se meu irmão não está vivendo em santidade. Não reparo se meu irmão está vivendo os costumes bíblicos ou não. Não reparo se meu irmão está vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus ou está vivendo do jeito que ele bem entende. A grande verdade, queridos, é que o grande conflito é a respeito de adoração. Ou você adora a Deus e a Deus somente, ou você vai encontrar outro para você adorar no lugar de Deus. E o diabo, muito astuto, lá no céu, ele já queria ser adorado no lugar de Deus. Pastor, será que algum membro da nossa igreja adora o diabo? Não, acredito que adorar o diabo não. Para o diabo você não precisa adorá-lo para ele ficar feliz. Basta você não adorar a Deus. Quando você adora a si mesmo e coloca as suas vontades e o seu querer diante da vontade e do querer de Deus, pronto. Você já alcançou o propósito do inimigo de Deus. O inimigo de Deus ele tenta nos desvirtuar e tenta nos levar a acreditar que nós podemos viver uma vida fazendo a nossa própria vontade, não a vontade do Senhor. E se eu estou na igreja, eu não tenho que reparar quem faz a vontade do Senhor e quem não faz. Se eu estou na igreja, eu preciso estar com os olhos fixos em Cristo. Ele precisa ser meu único modelo, meu único exemplo. Sempre antes de tomar uma decisão, eu preciso me perguntar, Cristo faria isso no meu lugar? Será que essa atitude é uma atitude que vai agradar o coração de Cristo? Esse é o caminho que Cristo trilharia? A música em especial que nós cantamos no início do culto, ela fala, dos pecados das minhas mãos, dos pecados dos meus olhos, dos pecados da minha boca. A verdade, queridos, é que todo o nosso corpo ele é pecador e necessita da misericórdia e da bondade de Deus. Somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Somente o sacrifício dele pode expiar as nossas iniquidades. E sabe qual que é o maior problema do pecado? É que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Lá em Isaías, fala exatamente isso, que o pecado faz essa separação. Você já reparou que quando você peca,
você não sente vontade mais de orar? Você já reparou que quando você peca, você não tem vontade de ler a Bíblia? Você já reparou que quando você cai, você perde interesse nas coisas do alto? Você se sente extremamente culpado, você se sente arrasado, você se sente destruído? Você se sente como se você fosse a pior pessoa da terra? Já reparou nisso? Sabe por que isso acontece? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, eles fazem a gente enxergar o abismo que existe entre nós e o nosso Deus. Queridos, neste momento que o inimigo de Deus se aproveita, e ele já sabe que você está enxergando a distância que existe entre você e o Senhor, e ele aparece na minha e na sua vida, e ele vem com sugestões incríveis. Ele diz assim: olha bem para a sua vida, você não vai conseguir parar de pecar. O pecado já faz parte de você. Então você precisa, neste momento, negar a Deus. Baixe a cabeça, saia dessa situação como um derrotado, mas aceite logo a derrota. Por que você vai ficar incentivando ou persistindo nessa busca por Cristo? Cristo não vai te salvar se você continuar perto dele, sendo esse miserável pecador. E queridos, é nessa hora que muitos daqueles que se batizaram acabam se afastando do Senhor. Eles preferem dar ouvidos à voz do diabo, que diz que nós não merecemos perdão, que olha bem quem nós somos, olha bem o que nós fazemos. E muitos neste momento acabam percebendo a sua fraqueza, a sua insignificância, e muitos neste momento acabam deixando a presença do Senhor e preferem viver uma vida lá totalmente distante do querer de Deus. Eu acho que talvez essa seja a questão mais difícil da fé cristã, porque quando a gente está estudando a Bíblia, alguém está nos dando estudos bíblicos, a gente vai aprendendo que a gente precisa guardar os mandamentos, a gente vai aprendendo que tem um jeito certo de nos alimentarmos, a gente vai aprendendo usos e costumes segundo a Bíblia, a gente vai aprendendo a respeito da necessidade de amar o nosso semelhante, a gente vai aprendendo tanta coisa ou que nós já sabíamos, ou que nós sabíamos e não praticávamos, e naquele primeiro amor a gente tenta colocar tudo em prática, a nossa vida dá uma guinada, mas muitas vezes essa guinada acontece não porque o Espírito Santo operou o milagre em você. Muitas vezes essa mudança significativa acontece porque você está tão apaixonado por Cristo que você se coloca a se esforçar por fazer o correto. Mas passa algum tempo, um hábito antigo ressurge. Passa algum tempo, um velho pecado bate à sua porta. Passa algum tempo e você percebe que você cometeu um erro que fazia muito tempo que você não cometia. E é nessa hora que o diabo diz: não adianta querer continuar servindo a Jesus. Mas, queridos, é nessa hora que você e eu, pecadores que somos, caídos, precisamos olhar para Cristo. E quando nós o enxergarmos, nós vamos enxergar Ele com os braços abertos. Não braços abertos pregados no madeiro. Braços abertos que estão abertos por livre e espontânea vontade, para salvar e transformar a nossa vida. Cristo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Os sãos não precisam de médicos, os pecadores é que precisam de mim. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio salvar os pecadores. E se você é pecador, parabéns. Você já tem uma condição para ser salvo. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender esse assunto da salvação, né? Muitas vezes a gente começa a acreditar que Deus lá do céu vai olhar aqui para a terra, vai separar os melhores de nós e os melhores subirão. Os melhores vão receber a coroa da vitória, vão viver com Cristo para sempre. Mentira, queridos, mentira. Não é para os melhores. Não é os melhores, até porque não tem ninguém melhor na igreja. Cristo veio para os pecadores. É por mim e por você. Nós não vivemos uma competição. A salvação é para todo aquele que nele crê. Não foi o que o carcereiro perguntou para Paulo e Silas? Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam de forma bem simples: crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa? É, queridos, a salvação é um pouco mais simples do que parece. A santidade que a Bíblia tanto fala e que nós estamos perseguindo e buscando, e parece às vezes que nós não alcançamos, é uma obra para a vida toda. Não se desanime, não se desespere, porque você não alcançou ainda essa santidade. Não existem em você razões para que Deus te salve. Deus vai te salvar simplesmente porque você tem um Salvador. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém aí na sua casa, digita amém aí no vídeo. Você crê nisso? A salvação não é para os bons, queridos. A salvação, ela é para quem tem um Salvador. Ninguém será salvo porque mereceu. Ninguém será salvo porque foi bonzinho. Ninguém vai ser salvo porque foi na igreja todas as semanas. Ninguém vai ser salvo. Explicando um pouco melhor esse assunto, Paulo escreve uma carta à igreja de Roma. E nessa carta, eu vou ler com você alguns versos. Ele diz assim, olha, Romanos 7, versículo 15 em diante. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. E se não faço o que eu quero, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Querido, se Paulo, que era Paulo, está fazendo esse discurso, dizendo que não há nele, na carne dele, bem nenhum, e se ele faz o mal que ele não quer fazer, quem você acha que é na fila do pão para viver diferente disso? Deixa eu te fazer uma pergunta, me responde aí em silêncio. Imagina que vocês estão na casa de vocês, todo mundo deve estar meio que sozinho. Você está cansado de pecar? Você está cansado de ser um pecador? Às vezes, você faz algumas coisas que você fala assim, agora eu desisto de Deus. Agora eu vou sair da igreja. Não vou mais. Acontece isso com você? De tão cansado que você está? Pois eu quero te dizer nessa noite que o céu é para os pecadores. O Senhor Jesus veio buscar os enfermos, os miseráveis como eu e você. Não há nada de bom em nós. Simplesmente o fato de termos um Salvador é o que há de bom em nós. E se você tem Jesus Cristo, Filho de Deus, acredita que Ele é o Criador de todas as coisas. Aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário para perdoar todos os seus pecados. Se você tem declarado ele como Senhor da sua vida e tem procurado viver em conformidade com a palavra dele, ainda que você tropece, ainda que você caia, ainda que você fale, ainda que você se rale todo, ele tem poder para te salvar. Há dois tipos de pecados. Para Deus não há separação
e nem diferença de tamanho de pecado. Mas eu costumo dizer que há dois tipos de pecados. Tem os pecados ocultos, aquele que você faz e ninguém fica sabendo. Esses pecados ocultos é você e Deus. Joelho no chão, súplica, insistência para que Deus te perdoe, mesmo você não merecendo. E tem os pecados que se tornam públicos. Esses que se tornam públicos dão um pouco mais de trabalho. Porque você vai precisar, além da misericórdia e da bondade de Deus, vai precisar contar com o fato de que as outras pessoas vão entender que nós somos todos pecadores, que nós todos falhamos e que no final vai dar tudo certo. Eu não sei qual tipo de pecado você tem cometido, mas qualquer que seja deles, em Cristo há perdão. Em Cristo há poder para a transformação de qualquer pecado. Quero terminar procurando um verso Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Como você é muito inteligente, eu nem preciso te dizer. Pegue cada um dos seus pecados, confesse eles para Deus. Peça a Deus poder para você não continuar cometendo esses pecados. Peça a Deus poder para que Ele te dê não somente perdão, graça e misericórdia, mas para que Ele te dê poder para dizer não a próxima vez que esse pecado bater a sua porta, tentando levá-lo ao pecado. A Bíblia diz assim que nenhuma tentação nos é dada sem que junto com ela haja poder para que a gente tenha condições de dizer não a essa tentação. Deus te abençoe. Que Deus me abençoe também. Nós vamos terminar cantando uma outra música que não é tão conhecida, a gente não canta como congregação, mas eu acho que essa você conhece a letra dela. Enquanto estiver cantando essa música, agradeça a Jesus pelo fato de que Ele é o teu Salvador. Antes da música, no entanto, eu quero terminar com uma prece. Feche os seus olhos. Santo e poderoso Deus, nós entramos na sua presença mais uma vez, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo a sua bondade, o seu amor em nossas vidas e suplicando, Senhor, ao Senhor em nome de Jesus, para que pegue todos os nossos pecados, lance eles nas profundezas do mar, conceda o perdão a cada filho, a cada filha do Senhor que nos ouve neste momento, que nós todos possamos sair dessa prece com a certeza de que graças a Jesus Cristo, nosso Salvador, quando Ele retornar nas nuvens dos céus, nós receberemos o galardão, nós receberemos a coroa da vitória. Fica conosco, te pedimos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, um forte abraço. Deus abençoe sempre vocês. Um beijo no coração. Quando a igreja ficar pronta, me convidem para estar com vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.